Olá, paz, tudo bem? Eu sou Fernanda Nogueira, uma das professoras da classe de jovens da Escola Bíblica Dominical da Assembleia de Deus aqui em Paranaguá, no Templo Sede. E ao longo desse trimestre, nós estamos estudando o livro de Josué. E hoje, domingo, dia 17 de maio de 2020, estaremos estudando a lição 7, que fala, o título da lição é Derrotando o Primeiro Inimigo, que é acerca da Batalha de Jericó. E nós estamos exatamente na metade ou um pouco mais desse trimestre, né? Então eu gostaria de fazer uma breve recapitulação de tudo que nós já estudamos a respeito do livro de Josué. Então, no capítulo 1, inicialmente, a gente vê a narrativa do chamado de Josué à liderança do povo de Israel, após a morte do grande líder Moisés. Então, Deus o chama, o comissiona para essa etapa, para essa liderança do povo. Nós vemos Deus dizendo a Josué: esforça-te, tem de bom ânimo. Aí no capítulo 2, Josué já nos preparativos para as batalhas, para tudo que viria à frente. Então ele envia 2 espias à terra de Jericó. Ali esses 2 espias são acolhidos e protegidos pela prostituta Raabe. No capítulo 3, nós estudamos a travessia milagrosa do povo de Deus através do Rio Jordão, numa época de cheias. Então todo o povo atravessa o Rio Jordão a pés enxutos, e como uma clara demonstração do poder de Deus, né? Uma demonstração clara de que Deus estava em controle, guiando o seu povo e cumprindo a sua promessa de dar a terra prometida a eles. Já no capítulo 5, o povo de Israel já está no seu primeiro acampamento na terra prometida, num local chamado Gilgal. E ali Deus chama Josué e ordena a ele que fosse feita a circuncisão dos israelitas, já que essa geração que estava com Josué era uma geração que havia nascido e crescido no deserto, onde ali não foi feita a circuncisão mais. Então, neste momento, Deus ordena a circuncisão e também ali eles celebram a Páscoa. Essa Páscoa que é a terceira Páscoa do povo de Israel, né? A primeira foi feita na saída do Egito, a segunda um ano após, no deserto, e nunca mais houve a celebração da Páscoa. Então agora com Josué é celebrada a Páscoa, a terceira Páscoa, confirmando a aliança que o povo tinha com Deus. Tanto a circuncisão, a marca que os homens possuíam do pacto com Deus, o pacto abraâmico, e agora a celebração da Páscoa, reafirmando toda essa aliança, né, com o Deus de Israel. Também ali no capítulo 5, já no finalzinho, eles comem pela primeira vez das delícias, né, das novidades da terra, do fruto da terra de Canaã, uma terra fértil, e o maná, cessou o maná, né? Essa expressão que a Bíblia fala, cessou o maná, que por 40 anos Deus enviava essa provisão diária, né, descia do céu para o seu povo, porque agora já não havia mais essa necessidade. Eles estavam numa terra fértil, onde eles poderiam produzir o seu alimento e dali colher e se alimentar. Também ainda no capítulo 5, nos versos 13, 14 e 15, há um encontro de Deus com Josué, né? Josué está próximo ali à entrada de Jericó, talvez examinando ali o muro, como ele deveria fazer as estratégias ali para poder transpor esses muros. E ali Deus se apresenta a Josué, ele tem esse encontro com Deus, e Deus se declara, né, o príncipe, né, o comandante do exército, e encoraja ali, né, Josué. É um momento de motivação, de encorajamento para Josué, visto que viria pela frente, né, a batalha de Jericó. E hoje nós estaremos entrando no capítulo 6, que vai narrar todo esse episódio desta batalha. E o texto bíblico que a lição usa como base é do capítulo 6, do verso 1 ao 6 do livro de Josué, do 1 ao 10, desculpa, do livro de Josué. Então vamos lá, essa leitura. Ora, Jericó cerrou-se e estava cerrada. Por causa dos filhos de Israel, nenhum saía
nem entrava. Então disse o Senhor a Josué: Olha, tenho dado na tua mão a Jericó, e ao seu rei e aos seus valentes e valorosos. Vós, pois, todos os homens de guerra, rodeareis a cidade, cercando a cidade uma vez, assim fareis por 6 dias. E 7 sacerdotes levarão 7 buzinas de chifre de carneiro diante da arca, e no 7º dia rodeareis a cidade 7 vezes, e os sacerdotes tocarão as buzinas. E será que, tocando-se longamente a buzina de chifre de carneiro, ouvindo voz o sonido da buzina, todo o povo gritará com grande grita, e o muro da cidade cairá abaixo, e o povo subirá nele, cada qual em frente de si. Então chamou Josué, filho de Num, os sacerdotes, e disse-lhes: Levai a arca do concerto, e 7 sacerdotes levem 7 buzinas de chifre de carneiro diante da arca do Senhor. E disse ao povo: Passai e rodeai a cidade, e quem estiver armado, passe adiante da arca. E assim foi, como Josué dissera ao povo, que os 7 sacerdotes, levando as 7 buzinas de chifre de carneiro diante do Senhor, passaram e tocaram as buzinas, e a arca do concerto do Senhor os seguia. E os armados iam adiante dos sacerdotes, que tocavam as buzinas, e a retaguarda seguia após a arca, andando e tocando as buzinas. Porém, ao povo, Josué tinha dado ordem, dizendo: Não gritareis, nem farei ouvir a vossa voz, nem sairá palavra alguma da vossa boca, até o dia que eu vos diga: gritai. Então gritareis. E fez a arca do Senhor rodear a cidade, rodeando-se uma vez, e vieram ao arraial e passaram a noite no arraial. Bom, então, a Batalha de Jericó é uma das batalhas mais conhecidas, mais famosas da Bíblia, né? Existe até uma musiquinha, né? Vem com Josué lutar em Jericó. E nós aprendemos essa história muito cedo ainda no departamento infantil, na escola bíblica dominical também ela é muito ensinada às crianças, que realmente ela é muito conhecida, né? Muito ensinada. E Jericó era uma cidade estratégica para o povo de Israel, né? Ela era a primeira cidade ali localizada, e transpor essa cidade, né, conseguir entrar nela, iria dar acesso a todas as outras demais cidades da Terra Prometida. Então, conquistando Jericó, eles conseguiriam aí, a partir daí, ter acesso às demais cidades. Mas Jericó não era um inimigo muito fácil, né? Muito pelo contrário, era um inimigo difícil a ser conquistado, né? Jericó era uma cidade fortificada, ela é toda rodeada por muros. Esses muros possuíam 9 metros de altura e 6 de espessura, então era possível uma carruagem andar por cima dos muros. Segundo a arqueologia, esses muros estavam intactos há 800 anos. E fora isso, Jericó possuía um rei muito cruel e um exército experiente e muito violento também. Vale lembrar que quando Moisés chamou aos 12 espias que fossem até Jericó examinar a terra, dentre eles Josué foi um desses 12 espias, 10 que voltaram de Jericó trouxeram palavras negativas, né, de desânimo, relataram dificuldades a respeito da cidade de Jericó, né? Somente Calebe e Josué trouxeram um relatório positivo, né, de incentivo, de possibilidade de conquistar essa terra. Isso está registrado em Números, né? Eu queria fazer essa leitura em Números. Eu vou ler os versos 27, 28, o 31 e o 32, que diz assim a palavra de Deus. Relataram a Moisés e disseram: Fomos à terra a que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel. Este é o fruto dela. O povo, porém, que habita nesta terra é poderoso, e as cidades muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak. Aí os versos 31 e 32. Porém, os homens que com ele tinham subido disseram: Não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel infamaram a terra que haviam espiado, dizendo: A terra pelo meio da qual passamos é terra a espiar, é terra
que devora os moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Então, esse foi as palavras dos 10 espias de Moisés. No entanto, no capítulo 2 de Josué, nós vemos o relato de Raabe, quando ela se dirige aos dois espias de Josué, ela relata a eles que o povo de Jericó tinha ouvido dos feitos de Deus em favor do seu povo, o povo de Israel, tinha ouvido dos milagres, de tudo que estava acontecendo, de como o povo estava vencendo, né? Estava ganhando as batalhas anteriores, e isso havia gerado em Jericó, nos seus moradores, medo, pavor. Então, lá no capítulo 2, Raabe fala assim, nos versos 9, 10 e 11, aos 2 espias de Josué. Ele disse: bem sei que o Senhor vos deu essa terra, e que o pavor que infundis caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desmaiados. Porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saías do Egito, e também o que fizeste aos 2 reis dos amorreus, Seom e Og, que estavam além do Jordão, os quais destruístes. Ouvindo isso, desmaiou-nos o coração, e em ninguém mais ânimo algum, por causa da vossa presença. Porque o Senhor, vosso Deus, é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Então, ela relatou isso aos espias de Josué, dizendo que o povo estava amedrontado com os feitos de Deus em favor do seu povo. Então, havia ali toda essa situação. Mas voltando ao texto que nós lemos, da narrativa da Batalha de Jericó, então nos versos 1, ali nós vemos que Jericó estava fechada, né? A cidade ninguém entrava nem saía, numa tentativa ao máximo de evitar a entrada dos judeus até Jericó. Já nos versos 2, do verso 2 ao 5, nós vemos a estratégia que Deus dá a Josué, né? As instruções a respeito desta batalha. Eu imagino que Josué talvez esperasse uma estratégia mais militar, né? Deus ordenasse cavalaria pela direita, talvez, fosse invadindo com a artilharia mais à frente, estratégias militares, mas não, né? O que Deus ordenou a Josué foi a presença dos sacerdotes, a Arca da Aliança, o exército, os homens armados também, foi uma estratégia um pouco diferente, né? Nos versos 6 a 7, a gente vê que Josué recebe anteriormente ali as instruções de Deus e logo, prontamente, ele repassa, né? Chama os sacerdotes, os guerreiros e repassa as ordens do Senhor. E ali no final do verso 11 até o final, na verdade, do capítulo, mais além da nossa leitura, a gente vê a execução disso tudo, né? O povo obedecendo às ordens de Deus, às instruções de Josué e realizando ali todas as medidas que Deus havia orientado, né? Então Deus tinha falado a Josué que o povo deveria ir com 7 sacerdotes, que esses sacerdotes deveriam levar a buzina de chifre de carneiro, que é aquela trombeta, chofar, né, enroladinha, que eles deveriam estar tocando essas trombetas enquanto rodeavam a terra, os muros, a Arca da Aliança deveria ser carregada pelos sacerdotes, seguindo dos homens armados, dos guerreiros. Eles deveriam fazer isso durante 6 dias, rodear uma vez durante o dia os muros. No 7º dia, eles deveriam rodear 7 vezes e após a última vez, né, ao comando de Josué, eles deveriam gritar, todo o povo deveria gritar, e aí a muralha veio ao chão, né? Todos os muros caíram, Deus derrubou todas essas muralhas. É verdade que sons intensos, né, quando produzidos na mesma frequência, elas podem destruir objetos, né? Quando os objetos vibram na mesma frequência que esses sons, eles podem ser destruídos. Pela física, a gente sabe que até pontes podem ser derrubadas, né? Através da ressonância de sons altos, vibrando de acordo com aquela intensidade necessária para isso, né? Mas o fato é que Deus derrubou essas muralhas, né? Independente se foi por ressonância, por sons, ou como muitos críticos afirmam que foi
um abalo sísmico que ocorreu ali e derrubou as muralhas, não interessa. O fato é que Deus derrubou as muralhas e o povo pôde transpor esse obstáculo e entrar na cidade de Jericó, ali destruir toda ela, tomar ela, conquistar a cidade de Jericó. E de tudo isso, grandes lições nós podemos extrair de toda essa batalha, de todo esse episódio. Eu queria destacar três lições a respeito disso. A primeira lição é que na nossa caminhada aqui na Terra, enquanto estamos peregrinando, Paulo afirma, ele fala que nós somos peregrinos aqui na Terra, que a nossa pátria é celestial, é lá no céu. Então, enquanto ainda peregrinamos aqui na Terra, rumo ao céu, a nossa pátria celestial, nós fatalmente nos depararemos com grandes obstáculos. Jericós se apresentarão na nossa caminhada, sejam doenças, desemprego, conflitos conjugais, crises ministeriais, enfim, problemas que aos nossos olhos são intransponíveis, são barreiras difíceis de a gente conseguir vencer. Isso vai acontecer na nossa caminhada. Mas assim como o povo de Deus se deparou com Jericó, essa cidade fortificada, toda protegida, com muros altos, nós precisamos lembrar, olhando para toda essa história, que o povo de Israel tinha firme em seu coração a promessa que eles iriam conseguir, que Deus os daria essa terra por herança, a terra prometida por Deus a Abraão, a seus patriarcas, estava se cumprindo ali naquela geração. Eles iriam obter essa conquista. Então, nós também possuímos promessas de Deus nas nossas vidas. Deus nos garante que estará conosco e que nos dará as suas bênçãos, As suas promessas vão acontecer, vão se cumprir em nossas vidas, assim como aconteceu do povo de Israel. A segunda lição é um exemplo que Josué e todo o povo de Israel nos dá nessa passagem. Josué recebe a estratégia de Deus, recebe as instruções a respeito de como fazer e ele logo repassa ao povo e o povo obedece. Eu imagino que no primeiro dia, no segundo dia, o povo estava todo animado, vamos fazer o que Deus mandou, vamos rodear a terra, contornar o muro, tocar as buzinas, enfim, no segundo dia, no terceiro dia, mas eu imagino que no quarto, no quinto dia, talvez eles ficassem em dúvida, batesse um desânimo. Isso não é uma estratégia militar, como que nós vamos conseguir entrar só contornando os muros, tocando essas buzinas? Nós estamos aqui com a Arca da Aliança, que não é nenhuma arma, nenhum instrumento bélico. Como isso vai se suceder? Como nós vamos conquistar desta maneira? Por que Deus nos mandou fazer isso? Ou, de repente, eles poderiam olhar os muros, mas os muros continuam iguais, não há nenhuma trinca, nenhuma rachadura. Enfim, eles fizeram isso, obedeceram a Deus durante 7 dias. Foi uma semana contornando os muros, fazendo tudo como Deus ordenou. E muitas vezes em nossas dificuldades do dia a dia, nós não vemos nenhuma mudança, nós não vemos nenhuma alteração, as coisas parecem que continuam iguais, difíceis, nada muda. E eu estou ali esperando algo de Deus acontecer, a bênção chegar. Mas o que nós vemos esse grande exemplo é que eles perseveraram, até o fim. Cumpriram com o que Deus havia ordenado até o 7º dia. E ali no 7º dia eles receberam a vitória, como Deus havia prometido. Tanto é que toda essa passagem ela é usada no livro de Hebreus como um exemplo de fé. O autor de Hebreus, lá no capítulo 11, quando ele vai falar dos heróis da fé e os exemplos de fé que existem na Bíblia, no verso 30 ele fala: pela fé ruíram as muralhas de Jericó, depois de rodeadas por 7 dias. E é isso, fé, o verso 1 fala uma definição de fé, que fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Fé é isso, é nós crermos em Deus, mesmo não vendo as coisas acontecerem, mesmo não vendo
as possíveis mudanças ocorrerem. E o povo de Deus ali nos deu um grande exemplo de fé. Mesmo o obstáculo sendo grande, mesmo eles não vendo nenhuma mudança no decorrer dos dias, eles perseveraram até o 7º dia, como Deus havia ordenado. Então, muitas vezes em nossas vidas nós recebemos as instruções de Deus, mas não cumprimos elas até o fim, ou desistimos no meio do caminho. Mas nós precisamos perseverar, obedecer a Deus, perseverar até o fim e crer que Deus vai nos dar a vitória. E por último, que as nossas vitórias vêm de Deus. Deus é quem derruba as nossas muralhas, Ele é quem nos dá as nossas vitórias, Ele vence as nossas batalhas. Voltando ali um pouquinho, no capítulo 5, antes deles chegarem até Jericó, enquanto Josué teve o encontro com Deus, Deus se dirige a ele pergunta quem és, né? E Deus fala assim que ele é o príncipe do exército, é o comandante do exército. E realmente ali Deus assume o comando do exército de Israel, ele é o general de guerra, é o comandante que vai dar as ordens, e realmente no capítulo 6, no verso 1, nos versos 2 em seguida, ele dá as ordens, as instruções a Josué, mas ele não só dá as ordens, ele não só é o comandante, como ele está junto do povo, ele peleja junto, ele guerreia junto com o povo, por isso ali a Arca da Aliança, os sacerdotes, a Arca da Aliança significava a presença de Deus, então a presença de Deus estava ali pelejando com eles, Deus estava presente naqueles momentos, durante a guerra, durante essa batalha, Deus não deixou o povo só, então Deus comanda o exército, Ele dá as instruções, Ele participa, Ele batalha junto com o povo e Ele depois derruba as muralhas, Ele dá a vitória ao povo. E assim conosco, né? Deus é o nosso comandante, Ele é o Senhor das nossas vidas, Ele nos dá as ordens, as instruções de como agimos diante dos enfrentamentos da vida, das dificuldades do dia a dia. E Ele não só nos dá as instruções, as ordens, mas Ele está conosco todos esses dias. Enquanto passarmos pelas dificuldades, por essas lutas, Ele está guerreando conosco, Ele não nos deixa, não nos abandona. Então, em todo tempo, a sua presença é conosco. E no final, Ele nos dará a vitória, Ele nos fará vencedor pelo seu amor, pela sua misericórdia, pela sua graça, Ele nos faz vencer. A vitória vem dEle, e a Ele toda a honra, toda a glória. Eu queria que essa lição de escola dominical possa fortalecer, meu desejo é que venha fortalecer a tua fé, edificar a sua vida. Eu agradeço a atenção de todos, que Deus os abençoe e até uma próxima.